Dona Olívia, queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história de vida, como é que foi essa... desde criança a senhora é espírita, hoje com 90 anos, desde criança a senhora é espírita. Como é que foi essa trajetória para a senhora, como é que foi essa história? A senhora se alfabetizou com a codificação, como é que foi isso? Eu me alfabetizei, eu sempre digo, porque naquela época nas escolas usavam cartilha, né? Então eu sempre digo, a minha cartilha foi o próprio Evangelho, porque não tinha outros livros. E em casa eu tinha os livros que eram de meu pai, que eram os livros da codificação, né? Então, eu pegava esses livros, porque naquela época era estudado, como é que era? Hoje eu acho que não fazem mais isso. Era soletrado, beabá, beabá, be, e assim. Eu comecei a fazer isso e aprendi a ler. E como é que era ser espírita já naquela época, né? Maioria católica, como é que era o espiritismo já naquela época? Eu até, enquanto estava em casa do meu pai, foi mais fácil, mas depois que eu tive a minha casa, que eu vim morar no Mirim Doce, ali tinha muita gente contra a doutrina espírita, então existia uma perseguição muito grande contra o centro. Então eles faziam de tudo, desaforo, assim, né? Vinham a rodear o centro nas horas que a gente estava conversando, como assim, queriam saber, mas não queriam entrar, né? Queriam saber o que a gente falava. Então vinham bombear na janela, vinham. Até, isso aí é uma coisa que eu nunca contei para ninguém, mas porque nós tínhamos uma cerquinha na frente do centro, assim, que ficava na beira da rua, né? Nós fizemos uma cerquinha. Então eles passavam cocô de gente naquela cerquinha. A gente saía no escuro, porque naquela época nós tínhamos um lampião dentro do centro, que não existia luz elétrica. E quando a gente saía na rua era tudo escuro, então a gente não via no que punhava a mão. Quando a gente punhava a mão naquele portãozinho para abrir, estava tudo sujo de cocô de gente, assim. Tudo isso era coisa que faziam, né? E como é que a senhora enfrentou? O que a senhora usou para enfrentar isso, para ter forças para... Apenas me pegava com Deus, né? Porque com gente não adiantava, era tudo do mesmo não, porque existia gente também legal, que entendia, né? Mas não era fácil, não. Mas assim mesmo, a gente nunca desistiu, graças a Deus, que nunca desistimos, não. E a senhora, além do trabalho no centro espírita, do trabalho em casa, a senhora criou 15 filhos. Filho mesmo eram 12, né? Mas eu peguei mais 3 adotivos. E como é que foi criar? Muita gente se pergunta, como é que é criar um número tão grande de filhos? Pois para mim não foi difícil, porque na época era assim mesmo, né? Tinha que ser, porque eu não podia, de outra maneira, renunciar ou dizer que não dava, ou que era ruim. Às vezes eu digo, porque hoje em dia eu vejo que tem famílias que às vezes os filhinhos pequenos ainda já dizem: eu não posso mais com a vida, né? Meu Deus. Os meus, não sei, não sei se eram mais obedientes que os outros, não podia ser, né? Porque o meu marido, ele não era uma pessoa assim que liderava, sabe? Eu tinha que ser da frente. Então ele me acompanhava, daí ele ia no centro comigo, ele me levava e tudo mais, mas ele não enfrentava. Eu tinha que ser da frente. Aí ele me ajudava, me dava força e tudo, mas
Mas era o pé da frente. E além dos 12, a senhora adotou mais 3. Mais O que levou a senhora a adotar? É que o meu filho mais velho, até tem a foto dele ali na parede, ele morreu de câncer com 18 anos. Então aí, nós fomos uma vez, fizemos uma lotação e fomos em Rio do Sul. Aí eu queria conhecer, eu me perdi aqui. Nós fomos em Rio do Sul com essa lotação. Chegando lá, tinha uma senhora com 3 crianças para doar. E o meu já tinha morrido, né? Então eu tinha vontade de ter outro menino para deixar no lugar dele. Aí então eu disse que eu queria o menino homem. Mas o menino homem já tinha sido doado, os 3 que eles tinham ali eram mulheres. Aí então levei 2 meninas e eles me disseram que quem tinha pego esse menino, que já tinha sido doado, queria devolver, porque levaram na cigana para ver a sorte. E a cigana falou que o menino ia morrer na água. Aí essa pessoa não queria mais, então, o menino. Daí eu disse, então tragam para mim, que eu quero. Porque o meu era um menino que tinha morrido com 18 anos. Então eu tinha vontade de pegar, era um menino. Eu já tinha as 2 meninas, um dia eu estava em casa, com as 2 meninas já e os meus. Daí chegou a mãe dessas crianças, que eram 3 irmãos, 2 meninas e o menino, que veio trazer o menino, que ela teve que receber de volta, que a outra não quis mais. Aí fiquei com os 3. E na época tinha os meus também. E era assim tão fácil. Para mim foi fácil, não foi difícil não, porque era uma obediência total, eu não sei, devia de ser a ajuda, né, que a gente tinha. E além disso, a senhora também foi evangelizadora das crianças, né? Durante quanto tempo? 60 anos? Quanto tempo a senhora foi? Que eu evangelizei? Bom, isso foi... Porque eu não costumava marcar assim... Tem gente que diz em tal época pelos números, né? Mas eu não sou de número, porque a ler eu consegui. Uhum. Mas o negócio de número, não dei jeito. Né? Uhum. Mas durante muitos anos a senhora evangelizou muitas gerações. Sim. Hoje, agora nos meus 90 anos, eles fizeram um encontro da parentagem, né? Então o clube lá onde nós fomos ficou pequeno e era quase, olha, tinha bem pouca gente, porque foi feito um convite para 300 pessoas. Era tudo parente. E dessas 300 tinha mais 30 que foram voluntários que vieram. Então deu 330 nesse encontro. Mas era quase tudo parente. Bastante sobrinhos porque a geração antiga era quase tudo famílias grandes, né? Hoje em dia que existe controle para isto, para ter poucos filhos, mas na nossa época não tinha. Sim, as famílias eram bem numerosas, né? Eram. E o que na sua vida, assim, o que é o espiritismo para a senhora?
O Espiritismo para mim é a luz da vida. É tudo. Sem isso, eu não seria gente, não. Eu nunca dormi uma noite sem o Evangelho. Assim pode entrar a hora que quiser ir lá no meu quarto, olhar no meu criado mudo, está lá. Sempre na minha cabeceira eu dormi com o Evangelho ali. Não só o Evangelho, com mais livros que, para mim, gente eram meus amigos. Mas os bons livros eram mais... Gostei muito de ler. Eu li a vida inteira. Quando eu terminava, eu tenho uma filha que às vezes diz: ah, mãe, eu queria tanto ler há 2000 anos, mas é um livro tão grosso. E o que tem com a grossura do livro? Ah, porque demora muito, o gato está com pressa, então não pode ler mesmo. Mas eu, quando pegava um bem grosso, aí que eu gostava, porque eu tinha para uns dias, né? Uhum. E sabe como que eu lia? Porque não existia luz elétrica, onde nós morávamos, pelo menos. Era com luzinha de querosene. E não era tão fácil de conseguir os livros como hoje também, né? Não, a maior parte dos livros que eu li era emprestado. Uhum. Amigos que tinham livros e me emprestavam, né? Por fim, eu não precisava pedir, eles sabiam assim que eu gostava de ler, então E eles já me ofereciam, vinham trazer, né? Uhum. Devo essa obrigação para muita gente que me emprestava livros. Agora, hoje em dia, agora nos meus anos, eu ganhei um ali. Parece, porque me deram muito presentinho, né? Mas o mais lindo foi esse livro. Meu Deus, como eu gostei de livro na minha vida. Só que já faz mais de ano que eu não posso mais ler. Então, as meninas que lê para mim, algumas leituras assim, mesmo o Evangelho também, porque nós sempre fizemos o Evangelho em casa, né? E elas é que lê, mas eu fui obrigada a parar de ler, porque eu não cheguei mais para isso. Né? E assim, eu queria da senhora uma mensagem de vida para as pessoas que vão ver esse vídeo. O que é a vida para a senhora? O que torna ela bela e faz com que ela valha a pena? Olha, para mim, através da doutrina espírita foi a maior orientação, além de meus pais. Foi a doutrina espírita que me deu essa orientação. E se fosse para mim falar para outras pessoas que a vida vale a pena, eu diria: pegue os livros e estude, porque sem isso, sem o livro, nós não podemos ter essa orientação tão segura, não. Então, para os próprios filhos eu digo: estudem, leiam. É tão bonito, tão bom a gente ler. Compreender a vida. Compreender a vida, porque quando eu lia, por exemplo, às vezes eu não estava pensando, falando com aquele livro, eu estava pensando na pessoa que escreveu o livro. Eu tinha isso comigo, assim, ficar pensando. Então, sempre gostei muito de ler. Essa semana eu estava escutando, porque eu sempre assisto a televisão, né, nos programas que eu gosto, que não é tudo que eu gosto. Eu não assisto novela, não assisto filme, gosto de futebol. Eles ficam rindo de mim. Gosto do futebol, sim. Agora, nos meus 90 anos, até ganhei um presente do Filipão. Técnico? Filipão é
sei lá, ele dirige a equipe lá, né? E eu tenho, até sair daqui hoje, um amigo lá no Rio Grande, que, não sei, parece que trabalha com um filho, um cunhado do Filipão, coisa assim. E um dia eu disse para ele, coitado do Filipão, tenho dó do Filipão, porque houve uma época que criticavam muito ele, né? E ele passa o recado lá pro Filipão, que disse que eu era fã dele. Pois agora, nos meus 90 anos, o Filipão me mandou uma placa ali. Obrigada, dona Olívia, por ser minha fã. Orgulhosa. Então. Nossa, não. Mas a senhora pegou uma época boa do futebol, do Pelé, Ah, sim, Garrincha, Tostão. Quando o Pelé venceu aquela vez que eu nem sei onde que o Pelé estava jogando, nem nada, só sei que o Pelé Era um menino. era. E nós morávamos em Correia Pinto naquela época. Nossa, a gente ficou muito feliz com o Pelé. Era bom mesmo, naquela época. Todo mundo era amigo, né? Não tinha essas deboches como tem hoje. Mas tudo bem. O meu filho Oriato, né? Porque ele não tem muita palavra assim para falar em público. Ele é um pouco tímido, né? Ele é tímido. É. Então ele pegou e escreveu a nossa vida no tempo. Aí então ele leu lá no dia dos meus anos. Só que eu não escutei o que ele leu, porque era muita gente. E ficava longe, o salão era grande. Aí eu disse para ele, Lato, eu queria ver a folha que tu escreveu. Mas por que a senhora quer ver? E ainda chorou ainda. Eu disse, mas tu é mesmo. Claro que eu quero ver. Estou escrevendo a nossa vida. E aí, né, mas eu estou com vergonha de mostrar para a senhora. Digo, mas credo. Pai, mãe. Aí a Marlene pegou e trouxe a folha. Então ele escreveu assim, como é que era a nossa vida naquele tempo. E eu disse, Goia, meu filho, é verdade que era sofrido, que nós era pobre. Eu trabalhava na roça, gente. Naquela época o povo do sítio assim, tinha aquele sistema de procurar a gente assim para se aliviar, né, para conversar. E eu sempre dizia, eu não sou médico, não sou nada, não vou curar ninguém, mas eu saía da roça, porque iam lá na roça onde eu estava, isso era seguido que aparecia gente. E eu vinha para casa e conversava bastante com essas pessoas, mostrava o que era que eu fazia, como é que era o meu trabalho no centro espírita. Era a orientação que a gente dava, né? Era a elevação moral, assim, que tinha, que podia passar por um atendimento fraterno, né? Era isso, era o que eu tinha que podia doar, E as pessoas reconheciam isso. Reconheciam, né? E passavam a respeitar a doutrina espírita, né? Porque fazia por eles, né? Sim. Às vezes as pessoas não mudam de religião, não passam a ser espíritas. Não. Né? Às vezes as pessoas não passam a ser espíritas, mas elas têm uma simpatia, um respeito, né? Ah, sim. Isso tem, a gente faz amizade na vida, né? Muita gente que não era espírita, mas... E às vezes aquela palavra simples para nós, que para uma pessoa que escuta, é um bálsamo, né? É um bálsamo. Bem isso. E os problemas da alma que são de hoje, de ontem, de sempre, né? Sempre. Da sociedade muda, mas os conflitos da alma continuam. Continuam. E o seu pai se tornou espírita
com o tempo, ou o pai dele já tinha trazido alguma coisa para ele? Como é que foi? Ele nem conheceu o pai dele. Ele se criou também como filho adotivo de uma família de Florianópolis. Mas o meu pai, para se tornar espírita, ele ficou obsediado. Ele ficou bem obsediado. Eu era bem... Eu devia ter uns... Devia, né? Eu sei que eu tinha 5 aninhos nessa época. E naquele tempo já existiam centros espíritas, assim, nas regiões, né? Então, meu pai saiu para ir caçar junto com os amigos, que nós morávamos no Trombudo Central naquele tempo. E eles gostavam de caçar, e foram caçar. E quando foi 11 horas da noite, ele voltou, chegou em casa batendo na janela, bem obsediado. Aí então, nós tínhamos um vizinho, muito boa gente, morava pertinho assim, viram, escutaram aquilo e entenderam que nós precisávamos de ajuda à família, né? Aí vieram ali, pegaram ele e levaram. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar, né? Otaviano Ribeiro. Ele morava em Bom Retiro. Aí levaram ele para lá. E nós ficamos em casa, a família. Ficamos tudo em casa. A cabo de 2 dias, vieram buscar nós, que ele pediu, queria ver a família, já estava melhorando. Dali por diante, ele melhorou, ficou bom. E quando foi para casa de volta, ele já levou o evangelho. Chegamos lá, vimos o meu pai algemado. Porque eles eram, assim, violentos. Imagine o sediado, né? Aí então tiveram que algemar ele. Mas foi uns 2, 3 dias. Aí já ele começou a se ajudar. E graças ao bom Deus que ficou bom. Ficou bom. E quando saiu dali, ele já foi para casa com o evangelho na mão. Entendeu que a luz era ali mesmo, né? E dali por diante, ele mesmo não ia na igreja, não. Isso a minha mãe que contava, porque a gente era pequeno, né? Mas a minha mãe contava que ele não ia na igreja, que ele não gostava de padre. Então, aí muito menos mesmo, que nunca mais foi. Eu ainda fui batizada na igreja. A senhora era a irmã mais velha? Não, eu sou, acho que a 4ª. Eu também tinha família grande, né? Eram quantos irmãos? 12 também. 12 também. Eram 12 irmãos. Mas meu pai era assim, violento, briguento, porque tomava pinga lá com os companheiros dele, né? Mas em casa, para nós, quando ele sentava, rodeava de filho em roda dele, um em cada perna e um em cada braço. A gente já era, lembro que eu era grande e ainda ia no colo dele. Ele era muito bondoso para a família, meu Deus. E assim foi a vida. A vida que
Então eu disse para o Oriato, a nossa vida foi sofrida, mas se fosse para voltar atrás, recomeçar tudo de novo, nós ia bem alegre recomeçar. Faria tudo de novo. Então, foi de luta, de trabalho, mas valeu a pena. valeu. É tanta coisa para recordar, né? Ah, Para sim. lembrar em 90 anos Muita de coisa, história, né? muita coisa. Mas a senhora está bem de saúde, né? Estou bem, graças a Deus. O meu problema era coração. Aham. De vez em quando eu ficava mal. E ainda tem forças assim para assistir um filme. Ai, que cheiroso, muito bom. E ainda tem força para ir assistir um filme, um Nosso Lar, Ah, um Chico. A senhora foi ver Nosso Lar? não, ainda não vi. Mas eu fui assistir a palestra daquele senhor. Seu José Ferraz, Isso, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. isso. É. Porque eu adorava os livros de Miranda, né? Aham. E quando eu vi que falaram que era daquela equipe, eu disse, eu quero ir nessa palestra, porque eu não tenho ido mais assim, como era antes, frequência no centro, né? Pois é. Mas quando eu vou, então, eles perguntaram, não cansou? Digo, não, eu quando vou assistir uma palestra, eu vou para assistir, eu não sinto canseiro, não sinto sono, não tenho nada. Naquela hora eu sou forte. Concentração, né? Isso. Fico firme assistindo. Então, quando terminou, o Elias foi lá onde eu estava e perguntou, valeu a pena, mãe? Digo, nossa, como valeu, né? Valeu. Antigamente, assim, as obras básicas tinham nos centros espíritas uma quantidade razoável? Sim? Olha, como eu falei que eu sempre estudei livro emprestado. No centro espírita também era emprestado. Ah. E tinha muitas atividades? Era só doutrina? Ou tinha mais? Nós fazíamos todo o trabalho do centro, a gente fazia todos. Tinha doutrina, tinha trabalho mediúnico, tinha atendimento fraterno. Então, o que a gente estava no alcance, a gente fazia. Né? E o seu pai chegou a aprofundar os estudos? Chegaram a organizar alguma casa, alguma instituição? Assim? Não, meu pai, ele não tinha morada. Então ele tanto ficava um tempo num centro, como daqui a um pouco ele se mudava e ia trabalhar em outro. E lá comigo, com nós, no centro que eu trabalhava, no começo ele orientou muito, ele ficou tempo com nós. Ele era muito amigo do Oswaldo Melo. Ah, sim, seu Oswaldo Melo. Então ele sempre dizia que ele ia se reforçar lá com o Oswaldo, porque ele trabalhava meio por conta, assim, né? Apesar que ele tinha as obras básicas da doutrina. E ele era também dos amigos do livro, né? Lia muito. Mas de vez em quando ele ia a Florianópolis, de onde ele era mesmo, ele era natural de Florianópolis. E então ele passava aquelas orientações para a gente, graças a ele. Seu Oswaldo Melo foi secretário, né, do Pacto Áureo. Foi, né? Foi uma pessoa muito importante para o movimento espírita brasileiro, né? Foi e ficou aquela orientação, ficou para sempre, né? Você já está um pouco cansada, né? Quem eu? É?
Não, de cansar. De falar, já não cansa. Não. E depois, assim, ele foi estudando e conduziu toda a família para o Espiritismo? O meu pai? É? Não, como em todas as famílias, teve, meus irmãos, teve algum que não aceitou. O meu irmão, homem, o mais velho, não aceitou. Então, eu sempre conto isso para os filhos, né? Ele passava na frente do centro espírita que eu trabalhava e nem olhava para lá. Ele não aceitava e não acreditava. Ele passava, ia lá no morro onde tinha uma benzedeira e ia lá se benzer. Mas olha, para encurtar a história, quando ele ficou doente, coitado, ele ficou doente, aí mandou o filho me chamar. Aí o filho veio me buscar. Eu fui. Cheguei lá e a mulher disse assim para ele, agora diga para teu livro o que é que você queria, você mandou chamar ela. Mas ele estava no fundo da cama, mal, né? Ele disse, pois eu sei que a Olívia é que nem o papai, ela tem um dom de curar os outros. Daí o filho dele só olhou para mim e balançou a cabeça, porque ele estava nas últimas, quase nem falava mais. E então, isso é um exemplo que eu conto para os meus filhos, né? Veio bem, nós chamava para ele de Nuca, né? O nome dele era João. Digo, vejo bem o tio Nuca, não aceitava a doutrina espírita, mas quando ele estava já sem recurso, de recurso assim para sobreviver, aí ele foi reconhecer que a doutrina espírita, achando que era eu, mas não sabia que era. Não sabia o que era. Qual era a virtude, a qualidade que eu prosseguia, né? Então, digo que quando foi no último instante de vida, ele aceitou a doutrina. É interessante isso, né? Como é que naquela hora a pessoa a lembra, né? Desperta, né? Ali não dava mais, né? Não tinha mais jeito. Depois eu tive uma irmã também mais velha do que eu, que também ela foi para os crentes. E quando ela ficou mal, a filha dela, mais velha dela, também cuidava nela. Então a filha, vendo que ela estava passando mal já, né? Dizia assim, ô mãe, quer que eu leia uma leitura para a senhora ouvir? Diz, aqui está o seu livro. E eu tenho o meu, qual é que a senhora quer que eu leia? Leia o teu. Por que ela não quis o dela naquela hora? Você vê como é que é, né? Quando a coisa aperta mesmo, aí a gente fala a verdade, aquilo que está por dentro. E não queria dar a confiança de dizer, né? Que às vezes orgulho também, né? Deve ser, porque a gente é bicho. Cheio de onda, né? É verdade. Em vez de simplificar. Isso. Então eu sempre digo, olha, foi os dois que deixaram para o último momento falar a verdade, né? E os filmes agora, né? Também. Pois é. Hoje em dia está aí, né? Antigamente não podia falar em público, não podia. Nem no rádio não podia tocar uma mensagem, né? Agora, hoje em dia, está aí, né? No governo Vargas, inclusive, as reuniões mediúnicas eram proibidas, né? Sim, era proibido, não podia falar. E o Oriato não veio esse final de semana aí? Ele veio, que dia foi?
Não, agora no final da semana não, mas no meio da semana passada. Foi aniversário dele no início do mês, né? É, nós ligamos para lá, falamos com ele. Demos uma surpresa nele por telefone. Coitado de lá. Ele estudava eu estudava com ele no grupo, né? Sim. Com a Carmen Lúcia. E só depois ele, por problemas de trabalho, ele mudou de horário, né? Então ele foi pro domingo lá. O Nato era uma pessoa que, nossa, ele tinha uma dificuldade para falar, para conversar, assim. Então, às vezes eu digo para as meninas, porque tem uma aqui em casa que não vai no centro. Uma vai, a outra não, são duas filhas que moram comigo. Então, eu sempre digo para elas, eu vejo que o Nato, ele nem não falava com ninguém, assim, era calado mesmo. E agora, veja, ele participa do estudo lá e acompanha. Ele pega o compromisso, quando é dele, ele faz. Leva com uma seriedade muito grande. Do jeitinho dele, mas ele faz. Ele e a Marlene estão sempre juntos lá, né? Na quinta. Caminha por aí, ninguém aprende se não faz nada, né? Ah, não. Tem que fazer alguma coisa, se mexer do lugar. Né? Quem tem raiz é planta, né? Ah, sim, é verdade. A gente não tem raiz. Não tem. Onde nós morávamos, o rio passava bem na frente. Assim. Então, a gente ia pescar. Pescar naquele riachozinho, né? Eu lembrei agora da história do Tonho, né? Que daí estavam os dois pescando, a Iná, os dois irmãos, né? A Iná e o irmão mais velho do que ela. E de repente ele puxa o anzol e o anzol veio na cabeça dela. Então depois, daí eles correm para casa, né? Daí, no encontro da mãe. Então a Iná ia na frente chorando com o anzol na cabeça. E ele atrás segurava e dizia para ela, pensa em Deus, Iná. Querido. Isso dói. Até hoje eles falam isso. Com o anzol na cabeça. E eu já vi de longe o que estava acontecendo, né? Vim esperar assim, na porta. Mas nem cheguei a botar a mão, o anzol saiu, pegou só na películazinha que não chegou a furar o couro. Ruim, né? Tem Assustou mais do que machucou. Foi só o susto. criança, né? Então até hoje eles indicam com ele, diz, pense em Deus, Iná. Ainda podia pensar com o anzol na cabeça.